Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Excel da Panda Titan Informática. E hoje a gente vai começar a explicar estas ferramentas aqui de cima, que são as ferramentas básicas de controle e automação básica e também de formatação dos dados da planilha de vocês, ok? Bom, antes de mais nada, vamos aprender primeiro como é que a gente escreve as informações quando vai construir uma planilha, ok? A primeira dica que eu dou é que se você for criar um título principal para sua planilha, recomendo colocar esse título principal na A1, para que depois você possa colocá-lo alinhado em relação a toda a largura da sua planilha, ok? Então vamos colocar um título aqui como planilha de controle de condomínio, ok? Então aqui vai ficar o nosso título principal da nossa planilha. Da linha 2 em diante e das outras colunas em diante, vai ficar a seu critério como você vai fazer a diagramação da sua planilha. Recomendo você sempre utilizar um papel e fazer um sketch ou um diagrama básico da sua planilha e depois desse sketch você transfere a informação reescrevendo para cá. Então eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: o primeiro passo não é dar aparência e fazer as fórmulas. O primeiro passo é escrever logo todo o texto da estrutura da planilha. Como esse controle vai ser um controle que vai ter apartamentos e blocos, eu vou dividir esses apartamentos e blocos em colunas e linhas. Então vamos fazer aqui, por exemplo, apartamento 01. Uma coisa que eu vou aproveitar e ensinar logo para os meus alunos é que toda célula que você anda no Excel é chamada de célula ativa. Então, por exemplo, essa posição que eu estou indicada aqui como C6, que é essa posição, ela é chamada de célula ativa. E como você pode ver, a célula ativa ela sempre tem uma borda um pouquinho mais grossa. E essa borda ela tem um cantinho saliente na base inferior direita, e esse cantinho, se você apontar com o mouse diagonalmente, você verá que a cruz branca do mouse se transforma numa cruz preta. A essa função nós chamamos de replicação, ou chamamos essa saliência que fica aqui embaixo de replicador. Então, se você puxar do replicador para qualquer outra direção, você verá que ele pode fazer replicar para baixo ou para os lados da onde você for, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado direito ou esquerdo e assim por diante. Ele só não replica para áreas específicas, áreas que contenham mais de uma linha ou mais de uma coluna, ok? Então vamos ver como funciona o replicador. Quando nós usamos informações que são numeradas, o replicador ele nos ajuda a numerar automaticamente essas informações. Como exemplo, eu preciso aqui ao lado apartamento 02, 03, 04 e 05. Então, como eu já tenho o apartamento 01 escrito, eu posso usar o replicador para que ele já numere automaticamente as outras posições. Então, vamos testar. Eu vou apontar aqui com o mouse, ele vai virar uma cruz preta, e dessa cruz preta eu arrasto e ele já vai numerando para mim. Ó. Ele dá até uma previsão na parte de baixo, como você pode ver, indicando a numeração que ele vai fazer. Uma vez que eu solto o mouse e libero o mouse, ele automaticamente já escreve a informação. Que legal, né, gente? Muito bom, porque vai economizar escrita e tempo. Aproveitando isso, vamos fazer aqui ao lado os blocos do condomínio. Então vamos chamar de BLC 01. Bom, e eu preciso fazer 8 blocos. Bom, muito simples. Já que eu aprendi a replicar, eu apenas coloco em cima, puxo do replicador para baixo e ele automaticamente já vai numerando os outros blocos conforme a minha necessidade. Ao momento que eu soltar o mouse, automaticamente ele já escreve o texto fazendo a numeração automática. Vale lembrar que isso não se aplica só a numerações automáticas, mas também se aplica a intervalos de datas, de meses e de dias da semana. Vou fazer um exemplo.
Eu vou para Plan 2 para mostrar esse exemplo para vocês. Mas antes, vamos aproveitar a passagem aqui por baixo da planilha e vamos renomear a Plan 1 dando 2 cliques. E eu vou chamá-la de condomínio. Condomínio. Ok? Então, dou Enter para finalizar. A Plan 2, eu vou renomeá-la depois. Vamos mudar de condomínio para Plan 2 dando um clique apenas. Pronto. Cadê a planilha do condomínio? Se perdeu? Não, a planilha do condomínio está aqui ao lado. Você voltando a clicar, ela reaparece. Então, vamos retornar a Plan 2. Eu vou mostrar para vocês aqui na Plan 2 que o recurso de replicação ele é muito útil em relação a dias de semana, a meses e a intervalos de datas e números. Eu vou fazer um exemplo primeiramente com meses. Por exemplo, Jan, que seria janeiro, correto? Agora, se eu pegar de janeiro e replicar para qualquer direção, ele automaticamente já fará os meses subsequentes a cada um durante todo o ano. Por exemplo, se eu puxar para baixo, você pode ver que ele já está dando os números e os nomes de cada mês, correto? Quando eu soltar, ele automaticamente já escreve. Que legal, né, gente? Então, a gente não precisa ter o trabalho de escrever todos os meses do ano, né? Vamos fazer para o lado da mesma forma. Você vê que ele também, em linha, ao lado direito ou esquerdo, seja para onde for a linha, ele também faz a replicação dos meses, ok? Então, como você pode ver aí, ó. Vamos fazer a mesma coisa com os nomes da semana, ok? Então, vamos colocar segunda. Ok? Aqui está a segunda. E vamos ver se ele consegue fazer a replicação para os próximos dias depois da segunda. Vamos verificar, vamos fazer um teste. Primeiro para baixo. Ó. Ele não está fazendo, né, gente? Então, significa que para dias de semana, ele não faz a replicação. Mas será que nós escrevemos da maneira que ele entende? Vamos escrever somente segue, de segunda. E vamos replicar para ver se ele entende. Ó, vejam só, ele está entendendo apenas com 3 dígitos. Então, pessoal, é de se esperar que o Excel entenda a replicação de acordo com o tipo de texto que você escreve. E não seria qualquer texto a esmo que você escreveria, correto? Bom, outro exemplo que a gente pode dar seria o de diferença de datas. Por exemplo, eu vou escrever aqui numa data 2/2 de 2013, correto? Está aqui a data. E vou escrever uma data subsequente depois em um determinado intervalo de dias. Por exemplo, 15 dias. Eu vou colocar 17/2 do mesmo ano. Ok? Então, como você pode ver, aqui nós temos um leve intervalo de 15 dias entre as duas datas. O replicador ele pode inserir outras datas mantendo o mesmo intervalo e diferença entre elas. Como? Para isso, basta você marcar com o mouse ou com o teclado os 2 valores que ele já reconhece qual é o intervalo entre esses 2 valores. E ao puxar do replicador, você verá que ele automaticamente já fará o mesmo intervalo de 15 em 15 dias. Como a gente pode conferir. 17 mais 15 vai estar o dia 4 do próximo mês. 4 mais 15 vai dar o dia 19 do próximo mês. 19 mais 15 já vai para o dia 3 do mês subsequente. E assim por diante. Então, é muito interessante você fazer intervalos de datas precisos usando o sistema de replicação. Ok? E números. Como funcionaria para números? Bem simples. Vamos supor que você escreva um número qualquer e logo abaixo ou ao lado, caso seja ao lado, você pode escrever um outro número, digamos 43. Qual a diferença de 30 para 43? Obviamente são 13, mas se eu marcar as 2 células da mesma forma que fiz com as datas e fizer a replicação para baixo, automaticamente
os valores serão intervalados de 13 em 13 números. Como você pode ver, ó. 43 mais 13, 56, mais 13, 69 e assim por diante. Correto? Então, esse recurso de replicação ele será muito útil para economizar trabalho e tempo em listas grandes ou planilhas tabuladas grandes que exijam replicações de cálculos, valores, datas ou até textos numerados. Bom, outra utilidade que teria o replicador seria replicar cálculos para que nós não tenhamos o trabalho de fazer cada cálculo para cada linha. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vá multiplicar a posição de 30 multiplicado por 2. Então aqui está a fórmula, como você pode ver. A posição M10, que é a posição do 30, multiplicado por 2. Lógico, o resultado será 60. Mas, se eu tiver que fazer o mesmo cálculo para todas as linhas inferiores, eu terei uma mão de obra muito grande. Imagina uma planilha com 200 linhas, a mão de obra que você teria. Então, a melhor forma de se fazer isso ao piscar dos olhos seria puxar do replicador até o final da planilha. Ele automaticamente atualiza a fórmula de cálculo para que o cálculo de cada linha seja preciso à linha que você está descendo na sua planilha. Como você pode ver, eu posso até conferir aqui ao meio dos cálculos, que a posição está correta vezes 2. Então ele automaticamente já repetiu a replicação das posições dentro das fórmulas de cada linha. Parece um pouco complicado, mas conforme nós formos fazendo as nossas planilhas avançadas, você vai entender melhor como funciona a replicação para esses cálculos algébricos e outras fórmulas de cálculos que nós vamos ver. Bom, então saindo aqui da planilha, nós vamos agora retornar à nossa planilha de condomínio, aqui debaixo da tela que nós estávamos fazendo, ok? Então vamos retornar e está aqui ela como estava antes. Como eu falei, é sempre bom primeiro escrever tudo que você vai precisar ter escrito na sua planilha. E só depois você coloca os dados e os cálculos. E por último você deixa a formatação de como ela será feita. Então são 3 etapas. Primeira, vamos escrever os dados e os textos. Segundo, nós vamos fazer os cálculos e conferir se os cálculos estão certos. E por terceiro, nós vamos trabalhar na aparência e na diagramação da impressão da sua planilha, ok? Como nós estávamos escrevendo o texto, nós vamos continuar escrevendo aqui embaixo. Então aqui eu vou colocar a palavra total, que eu vou precisar dessa palavra, aqui nessa posição. Vamos colocar embaixo também a palavra total. E aqui eu vou fazer algumas outras frases estatísticas aqui embaixo, como por exemplo, acúmulo total de valores, para saber quanto foi que eu arrecadei no condomínio. Certo? Bom, próximo eu vou colocar a média de pagamento do condomínio. Pagamento. Em terceiro, eu vou colocar o maior valor pago. Valor pago no condomínio. Quarto, eu vou colocar o menor valor pago. Na quinta linha, eu colocarei quantos valores foram pagos. Quantos apartamentos, melhor dizendo, foram pagos. Para que eu saiba quais apartamentos foram pagos. E eu preciso saber também quantos faltam pagar. Quantos faltam pagar. Ok? Bom, então, pessoal, eu já tenho aqui todos os textos escritos que eu precisarei na minha planilha. Como eu falei ainda há pouco, essa é a primeira etapa. Nós temos que escrever
os textos e as linhas que contêm os textos que nós iremos precisar. A segunda etapa agora, que eu recomendaria, é colocar os dados que vocês vão utilizar. Então vamos colocar aqui alguns valores de pagamentos de alguns apartamentos, né? Outros pagam mais, outros pagam menos, por causa de diferenças contratuais. Isso hipoteticamente falando, tá, pessoal? Não quer dizer que seria justo um condomínio dessa forma, mas no nosso exemplo há necessidade de fazermos valores diferentes. Ok? Então estou fazendo aqui agora. Tem um bem baratinho aqui. Ok? E outro valor. E pronto. Enchemos os nossos apartamentos com valores de mensalidades pagas. Agora vem a parte do cálculo, como eu falei para vocês, a parte que mais interessa, que é os cálculos, correto? Bom, eu não vou entrar em detalhes de como esses cálculos serão feitos, tá? E vou até deixá-los para que sejam realizados depois, para que a gente aprenda como fazer esses cálculos. Mas eu vou entrar agora no assunto final para aprendermos a ferramenta aqui de cima, que é as ferramentas de aparência, de disposição de aparência e formatação da planilha, ok? Bom, vamos começar primeiro com o nosso título aqui de cima. Como eu falei para vocês anteriormente, o correto é escrever esse título aí na A1, na posição A1, para que depois você possa colocá-lo em relação à largura de toda a sua planilha. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o nosso título até a largura da nossa planilha e nós vamos centralizá-lo em relação a todas essas 7 colunas que eu marquei. Eu marquei da coluna A à coluna G. Então eu preciso centralizar ou mesclar essas colunas para que nessa mesclagem ele possa centralizar esse texto nessa coluna. Para isso que nós temos aqui em cima essa opção chamada mesclar e centralizar. Então ao clicar nela, automaticamente, como você pode ver, eu vou até desmarcar, eu vou até ampliar para vocês enxergarem melhor. Eu vou até ampliar aqui, ó. Como você pode ver, as divisões foram removidas, as divisões de A, B, C, D, E, F, G, foram todas removidas. Isso nós chamamos de mesclar. Como você pode ver aqui, a célula ativa ela está pequena, mas ao clicar no título, ela fica enorme, indicando que todas as 7 colunas foram unidas para se transformar em uma só. Isso nós chamamos de mesclar. Se você quiser desmesclar ou desfazer a mesclagem, você pode clicar novamente no botão e ele desfaz a mesclagem. Como você pode ver, as divisões retornaram. Não é mais aquela célula enorme mesclada que estava antes. Mas como nós precisamos mesclar, vamos fazer novamente. Marcar e mesclar. Pronto. Já está centralizado o título. Correto? Bom, outra coisa que eu posso fazer com qualquer texto da minha planilha é aumentar o tamanho da letra, como eu vou fazer agora. Correto? E também aplicar negrito, itálicos e sublinhados. No meu caso, eu vou usar somente negrito. Posso também, nesta ferramenta aqui ao lado, que tem um A vermelho, eu posso mudar a cor da fonte, a cor que será usada na letra. Então vamos colocar um azul escuro. E logo ao lado, no balde de tinta, que tem ao lado da cor da fonte, nós temos a cor de preenchimento. Aqui nós podemos usar uma cor, para usar como fundo da nossa planilha. Então eu vou colocar aqui um verde pastel, para usar como cor de fundo, ok? Bom, então nosso título já está pronto e nós utilizamos para fazê-lo a ferramenta de tamanho da fonte, negrito, cor de fonte e cor de fundo. Mas não esquecendo principalmente o mesclar, que é esta ferramenta que permitiu que todo o título ficasse centralizado em relação a todas as 7 posições da coluna A até a coluna G. Ok? Bom, vamos aproveitar então e fazer o alinhamento dos títulos de apartamentos. Eu marco todo o grupo e eu preciso que esses títulos estejam do lado direito de cada coluna. Por quê? Porque os números e valores, já que se tratam de dinheiro,
eles geralmente ficam ao lado direito, como diz a regra da matemática, vírgula embaixo de vírgula, ponto embaixo de ponto, tudo alinhado à direita. Então é sempre bom, quando você trabalhar com valores monetários, você alinhar os títulos ao lado direito. É o que eu vou fazer aqui nessas ferramentas que eu tenho. Eu tenho aqui alinhar à esquerda, centralizado, e à direita. E é o que eu vou utilizar agora. Então, alinhei à direita. Certo? Como você pode ver aqui, ó, o texto está ao lado direito, no mesmo alinhamento direito dos números, logo abaixo do título. Então, foi por isso que eu tive a necessidade de alinhar ao lado direito. Correto? Bom, próxima etapa seria transformar estes números em valores monetários, ok? Mas essa formatação de números eu vou explicar num outro vídeo sobre essa parte básica do curso, ok? Bom, próxima etapa agora seria os cálculos e a formatação. Vamos também trabalhar agora a formatação das grades da planilha. Por exemplo, eu vou precisar de grades. Então eu vou marcar toda esta área, que é onde a minha grade de planilha estará feita. Mas, professor, essa grade que aparece não é a que é impressa? Não, minha gente, não é. Essa grade que aparece na tela é apenas para orientação e construção de sua planilha. A grade que será impressa, ela deverá ser especificada logo aqui ao lado, nesta ferramenta onde abre um leque de opções para você escolher a posição da divisão da grade, os tipos de grade ou até mesmo a cor da linha o estilo de linha e a espessura de borda, como você pode ver aqui, ó. Aqui a cor da linha, certo? E várias outras opções. Então eu vou escolher para cá a chamada borda completa ou todas as bordas. Em todas as bordas eu vou ter todas as divisões necessárias, como vai aparecer agora. Clicamos e apareceu as divisões. Como você pode ver, é uma grade mais saliente. E essa grade é que será impressa. Aproveitando o ensejo, eu vou dar uma nova formatação de cor aqui para a parte de cima dos apartamentos, usando as mesmas cores, o azul e o verde pastel. A mesma coisa farei para os blocos, usando a mesma cor de texto e a mesma cor de fundo. Veja só a diferença, como ficou, não é? Bom, já no caso dos totais, eu vou dar uma formatação especial prévia, antes mesmo de calcular os totais. Eu posso criar uma formatação antes mesmo de fazer os cálculos, tá? Isso é permitido. Então, eu vou escolher aqui a cor da fonte, um azul mais claro, correto? E a cor do fundo, um azul bem escuro. Para exemplificar, nós podemos escrever um valor aqui. Vamos escrever, digamos, 450. É assim que vai ficar, ok? Então, deixa eu apagar o valor. E a mesma coisa eu farei aqui também. Um azul claro na fonte e um azul escuro de fundo. Então, está aí como ficou a nossa planilha, tá? Aqui embaixo, eu apenas vou criar uma cor para indicar que é uma parte separada de nossa planilha. Para isso eu vou usar uma cor de fundo bem clarinha, só para indicação que é uma parte separada, ok? Bom, gente, então, quanto à formatação é isso. Você tem que escrever os dados, você tem que colocar os dados, dar uma formatação de aparência de borda, de cor, de linha, de cor de fonte, de cor de fundo, e depois, por último, que você vai partir para a parte de cálculo, tá? Bom, então no próximo vídeo eu já vou ensinar vocês a como fazer alguns cálculos básicos em cima desta planilha que nós formatamos com o texto, ok? Então, até lá e um abraço para vocês.